Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre uma grande pergunta que tem surgido nesses últimos tempos, até uma excelente pergunta, porque a gente passou muito tempo sem ter provas de tribunais regionais do trabalho. E aí, de uma hora para outra, vieram 1 milhão de provas de tribunais regionais de trabalho. Dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo, por quê? Porque o dinheiro está curto, então... Como é que eu escolheria uma prova de Tribunal Regional do Trabalho para ir fazer? Será que vale a pena sair fazendo todas as provas por aí? Será que não vale a pena? Será que só vale a pena fazer no seu estado? Será que... Enfim, vamos discutir sobre tudo isso no vídeo de agora. Eu não vou ter tempo para editar esse vídeo, então se eu errar, se eu falar mais ou menos, vai assim mesmo. Eu espero que vocês coloquem aí em 2x, eu vou... Enfim, vamos bater um papo sobre isso aqui. O que vier na minha cabeça no momento é o que vai rolar. Espero que seja um conteúdo proveitoso para vocês. Assim... como eu vou tentar fazer com que seja. Bom, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça quando você está estudando para tribunais regionais do trabalho, para concursos de uma maneira geral, é que o seu conteúdo que você estuda para uma prova, que ele não seja aproveitado só naquela prova, ele seja aproveitado no máximo de provas possível. Por quê? Porque a gente sabe que a chance de você ser aprovado começando a estudar para concurso naquela primeira prova que você fez, ela é muito reduzida, porque tem muita gente na fila, tem muita gente que já estava estudando antes de você. E dessa forma, é muito mais proveitoso que você esteja sempre acumulando o conteúdo que você está estudando de uma prova para outra, porque é assim que quando sai um edital, você olha e já diz assim, pô, já vi isso aqui, já vi isso daqui não vi ainda. Então, assim, em relação a tribunais regionais de trabalho, essa ideia ela se multiplica por 20. Por quê? Porque os editais de TRT, se você está acompanhando aí essa última leva de TRTs, e foi assim na última vez que saiu, na época que eu fiz concurso de TRT, está sendo assim agora e vai ser assim para sempre. Os editais de TRT se repetem muito. É tanto verdade que nos TREs eles vão fazer, né, em 2023, um TRE Brasil, ou seja, vai fazer só um concurso e vai valer para todos os TREs. Nos concursos de TRT, não, você ainda tem a oportunidade de fazer por estado. Então, só que o grande empecilho para isso é, pô, vou viajar para fazer essa prova, é muito caro e tudo mais e tal. Então, como é que eu decidiria? Cara, primeira coisa que eu levaria em consideração, pensando assim, e realmente é um bate-papo com vocês aqui, tô pensando enquanto tô falando aqui. A primeira coisa que eu levaria em consideração é, pô, eu não tenho condição de fazer prova no Brasil todo porque... né, passagem, grana e tal, principalmente na época que eu estava estudando para concurso, também não queria estar indo viajar, gastar dinheiro e tal para fazer prova no Brasil todo. Então, em tese, eu levaria em consideração fazer concursos perto da minha casa. Levaria em consideração fazer o concurso aqui nos TRTs que fossem próximos ao TRT do Ceará, que é de onde eu falo. Só que vem um problema. Se você acompanha os vídeos que eu posto aqui no canal constantemente, você sabe que os TRTs próximos aqui ao Ceará, muitos deles não nomeiam muito, né? São TRTs muito pequenos, TRTs mais nichados. Tem o problema de que, geralmente, as listas de provas no Nordeste, elas acabam rodando menos, porque as pessoas tendem a, mesmo que morem, por exemplo, em São Paulo, ou mesmo que morem em outros locais, Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, enfim, Mato Grosso do Sul, quando elas passam num TRT do Nordeste, elas tendem a ir para morar, elas tendem a ir para ficar. E a verdade é que os TRTs do Nordeste nem sempre são a melhor opção. O que eu levaria em consideração, então? Uma dessas coisas é, pô, por que eu sei disso? Como é que como é que eu descobri isso? Pô, primeiro, os quadros dos TRTs do Nordeste, eles não são tão grandes. Como é que você descobre? Você descobre olhando o site dos TRTs, né? Na verdade, se você for aqui, eu vou até tentar acessar junto com vocês aqui, por exemplo, o quadro do TRT 23, o TRT do Mato Grosso. Vou tentar acessar aqui com vocês, ó, TRT 23. Vou colocar aqui eu vou abrir aqui vou tentar abrir aqui pra gente ver junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Espera aí. Telas. Porque se eu compartilhar do jeito que tá aqui agora, vocês não vão ver muito bem, porque a dimensão da minha tela é diferente. Então, eu tenho que mudar a dimensão da minha tela para passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deu bom aqui. Pronto. Agora eu consigo compartilhar com vocês de uma maneira melhor. Então, eu vou compartilhar aqui. Pronto. Compartilhei aqui com vocês. O que você vai vir? Você vai vir aqui no site da Justiça do Trabalho e você vai olhar aqui. Bom, transparência. Você vai vir aqui... Opa, cliquei. Na verdade, não é para clicar. É só para passar o mouse por cima. Informações sobre pessoal. Às vezes está do mesmo jeito, às vezes está de um jeito diferente, mas basicamente é por aí. E aí depois você vai vir aqui em... deixa eu ver aqui.
Cargos em comissão, cargos efetivos. Clicou aqui, vai abrir dados, anos anteriores, vamos ver aqui como é que a gente faz para descobrir. Vamos colocar aqui 2022 para ver se a gente tem algum mês, janeiro. Vamos ver aqui em 2022, em janeiro, o que eles tinham. Ó, a informação de cargos aqui do TRT-23 é que o TRT-23 tem 453 cargos de técnico judiciário, né? Que eu acho que isso aqui é o total, é exatamente o total, e 386 cargos de analista judiciário no total. Tentando aqui dar um zoom aqui para vocês. Isso é um TRT pequeno. Se você for analisar TRTs de outros estados e você consegue a informação do TRT do seu estado, tem TRTs com 1.000, com 2.000, com 3.000. Para vocês terem uma ideia de parâmetro, o maior TRT do Brasil é o TRT de São Paulo. Ele tem mais de 5.900 cargos. Quando você tem um TRT que tem muitos cargos, ele tende a nomear muita gente também. Um TRT que tem poucos cargos, como o TRT do Mato Grosso, ele tende a nomear menos gente. Só que aí vem outro parâmetro que você tem que levar em consideração. Os TRTs do Nordeste, eles têm poucos cargos, são TRTs pequenos, e ao mesmo tempo são cargos que não rodam tanto a lista. Por que eu fui fazer o TRT do Mato Grosso na época que eu fui fazer ele? Porque embora ele fosse um TRT pequeno, um TRT que não tinha tantos cargos assim, ele era um TRT que eu sabia que rodava muito a lista. Por quê? Porque muita gente não gosta de morar no Mato Grosso, porque é longe da sua casa, ou porque pega uma cidade que às vezes não é tão boa assim, porque os interiores do Mato Grosso, às vezes algumas pessoas não se adaptam e tudo mais e tal, e tá tudo bem, cada um sabe de si, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu não tinha problema, para mim, onde eu passasse, eu ia tomar posse, então eu sabia que tinha teletrabalho também, que depois de um tempo eu ia lutar por isso, então resolvi comprar essa bronca e resolvi fazer essa prova. Acabou que deu tudo certo, eu fui aprovado, a lista rodou, no meu caso eu fui aprovado em 15º lugar, seria assim nomeado muito provavelmente em qualquer TRT, mas no caso do TRT-23, a lista, mesmo com o TRT com 100 cargos, para vocês terem uma ideia, a lista rodou até, mesmo com o TRT com 900 cargos, aliás, a lista rodou até 100 pessoas só no cargo de técnico, 100 e poucas pessoas foram nomeadas só no cargo de técnico, ou seja, um TRT pequeno que nomeou muita gente. Aí, para vocês terem uma ideia, o TRT de Minas Gerais, por exemplo, se vocês acessarem e fizerem da mesma maneira como eu acessei aqui, o portal do TRT de Minas Gerais, forem buscar os cargos e tudo mais, vocês vão ver que um TRT que tem 3.700 cargos. A gente fez uma pesquisa em um dos vídeos do canal aqui. É um TRT que tende a nomear muita gente, por isso é um TRT que não vale a pena você perder, entendeu? E o TRT do Rio Grande do Sul, por exemplo, aí já é um TRT muito mais inchado. Por quê? Porque é um TRT que, cara, é um TRT menor e um TRT que, roda a lista, mas não roda tanto quanto o Mato Grosso, e é um TRT que também não nomeia tanto assim quanto Minas Gerais. Então é isso que você vai ter que ir levando em consideração. Ou seja, o preço da passagem para você ir fazer a prova, o preço da hospedagem para você ir fazer a prova, você tem que ter esse feeling também de, não vai deixar para a última hora, porque, por exemplo, no TRT-23 eu só consegui fazer a prova porque eu me hospedei com um cara que já tinha alugado um hotel e ele quis rachar o hotel, porque não tinha mais hotel no Mato Grosso. Demanda muito grande, não tinha mais hotel. Então, passagem que você consiga pagar, e você tem que ter ideia de que se você gastar para ir fazer essa prova aqui, você vai estar deixando de gastar para ir fazer outra prova, porque não dá para você fazer todas. Um TRT que tenha, você vai acessar o TRT, uma quantitativa de cargos interessante e ao mesmo tempo que rode a lista de uma maneira interessante também. Alguns TRTs vão rodar a lista simplesmente porque o quantitativo de cargos é gigantesco, então tem sempre alguém exonerando, tem sempre alguém tomando posse de outro cargo inacumulável, infelizmente falecendo e tudo mais, e aí acaba que a lista vai rodar. Ou, por outro lado, alguns TRTs que, por mais que o quantitativo de cargos não seja tão grande assim como o TRT do Mato Grosso, é um TRT que roda muito a lista de aprovados. Um excelente TRT para isso, como eu falei para vocês em um vídeo anterior, quando eu fiz aquele vídeo falando sobre os 2 editais que iam sair, que inclusive não saiu ainda, que assim, saiu, acabou. Eu falei de 2 TRTs que deveriam sair no outro dia, né? Era o TRT de Minas Gerais e o TRT que saiu, e o TRT-8, que era o TRT do Pará e do Amapá, que não saiu ainda. É um TRT muito interessante, que engloba 2 coisas. É um TRT que tem bastante cargo e, ao mesmo tempo, um TRT que tem uma lista que roda muito, porque é um TRT grande, um TRT que tem, né, 2 abrangências de 2 estados e tudo mais. Então, é esse tipo de coisa que você tem que levar em consideração. Vale a pena fazer o máximo de TRTs possível que você tiver com o dinheiro que você tem, mas deixa aqui embaixo nos comentários, não está muito caro para vocês a passagem? Eu imagino que esteja, então eu estou postando esse vídeo aqui justamente
para que, assim, possa clarear a mente de vocês nessa decisão de, pô, será que eu vou sair daqui da minha casa, por exemplo, em Fortaleza, para ir fazer o TRT, TRT do Paraná, o TRT do Rio Grande do Sul? Pô, não sei, mas o TRT de Minas Gerais, pô, já é mais interessante. Por quê? Porque Minas Gerais tem muitos cargos e a tendência é que ele rode a lista muitas vezes. Ah, vou fazer o TRT do Espírito Santo? Não sei, talvez não valha tanto a pena assim. Pô, mas lançou o TRT de São Paulo. Porra, isso vale a pena. Por quê? Porque é o maior TRT do Brasil. A tendência é que nomeie pelo menos uns 400, 500 técnicos em 4 anos. É muita gente. Pô, saiu o TRT, sei lá, do Mato Grosso do Sul. Pode ser que vale a pena fazer, porque roda também a lista, mas ele já é mais perto de São Paulo, então não roda tanto a lista quanto o TRT do Mato Grosso, porque como ele faz fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul, a galera que passa de São Paulo, Rio de Janeiro, ali nas redondezas, ele tá mais perto do que o Mato Grosso. O Mato Grosso tá um pouco mais isolado, entendeu? Então assim, mas saiu, por exemplo, eu tô falando da minha ótica aqui, né, do TRT pensando assim, que eu moro em Fortaleza. Mas saiu o TRT 5, o TRT da Bahia, porra, já é uma grande oportunidade, porque é um TRT que tem um quantitativo de cargos grande, a Bahia é um estado grande, não é tão longe da minha casa, consigo comprar passagem barata e ficar ligado, óbvio, ninguém quer gastar dinheiro feito besta, né? Então, assim, pô, compra passagem o mais rápido possível. As companhias aéreas, elas detectam esse boom de gente procurando assim que sai um edital para aquela data específica e tal. Então, passagem muda muito rápido. Então, se você tem que ficar ligado nisso. Tipo assim, a passagem às vezes, pô, né, minha namorada mora em Recife, às vezes eu vou olhar uma passagem de manhã, tá um preço, de tarde tá outro. Então, se você for mais rápido comprar antes de todo mundo, decidir isso de uma maneira mais rápida, já tiver na sua cabeça, esses aqui mapeado eu vou fazer, e quando o edital sair, você já comprar, você vai, obviamente, pagar um preço mais barato que a maioria das pessoas. Também no Airbnb, tem um monte com Airbnb ou Booking, tem um monte com cancelamento grátis, já ficar ligado para alugar logo, porque eu, podia não ter tomado posse no TRT 23 porque não tinha mais hotel. Se eu não tivesse encontrado a alma lá caridosa que, que eu consegui rachar com ele o hotel lá, porque era um hotel para 2 e ele tinha alugado só para 1, e também podia, eu fiquei com medo, vai que, né? Podia não estar... A história podia ter sido outra, podia não ter sido contada da maneira como foi. Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração. E eu fiz esse vídeo mais num bate-papo mesmo aqui com vocês, para comentar sobre todas essas situações que você tem que levar em consideração na hora de escolher fazer ou não um TRT perto da sua cidade ou, enfim, em um local um pouco mais afastado. Óbvio que da sua cidade você não tem nem o que pensar, né? Tá em casa, vai fazer de qualquer jeito, beleza? E se você quiser a nossa ajuda, dá 1, 2, 3, passei. Link aqui embaixo dos TRTs que já saíram, ou se o seu TRT não tiver saído ainda, do TRT Brasil, que é o cronograma que a gente utiliza para a galera que está estudando aí, pré-edital para os TRTs que vão sair daqui para frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tentei clarear a mente de vocês de alguma maneira sobre como é que eu analisaria esse cenário, porque é uma pergunta que eu sempre recebo e que eu acho que pode ser bacana, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e se te ajudou, deixar um comentário aqui embaixo e clicar no botão de gostei. Valeu, até mais. Tchau, tchau.